galerinha do YouTube! Beleza? Tudo bem? Como é que vocês estão aí do outro lado? Espero que esteja todo mundo bem. Então, estou trazendo mais um vídeo para o meu canal. Esse vídeo eu não vou falar um pouco sobre pedalar, eu não tenho nenhum vídeo sobre pedalar, mas eu vou falar um pouco sobre mobilidade urbana, galera. É um tema que eu gosto muito, é uma parada que eu acredito que no Rio de Janeiro vai dar super certo. Hoje nós temos o Rio de Janeiro em obra, todo quebrado, todo moído por aí, mas eu acredito que é em prol desse objetivo, da mobilidade urbana, tá? O que é mobilidade urbana, galera? Para quem não conhece ou para quem só ouviu pelo tema, eu peguei um trechinho aqui de um conceito que eu achei que é bem mais aceitável, assim, do que seria a mobilidade urbana, tá bom? Vou dar uma lida aqui para vocês e eu acredito que esse é o caminho. Mobilidade urbana, galera. Mobilidade urbana é o resultado de um conjunto de políticas de transporte e circulação que visam proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, através da priorização de modos de transporte coletivo e não motorizados, de maneira efetiva, socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável. Ecologicamente sustentável, galera? Pô, me poupe, né? E hoje o Rio de Janeiro vive a verdadeira crise de mobilidade urbana. Muita gente pensa de uma forma muito diferente, de acreditar que o seu veículo, que o seu carro, beleza, eu tenho carro, então posso ir para qualquer lugar. Não, você está errado. Você tem seu carro e assim como você tem seu carro, outras pessoas também estão pensando assim como você, em ter carros. E cada vez mais o número de automóveis nas cidades aumentam e faz com que o número de estacionamentos diminuam e a prioridade é tentar sobreviver a um trânsito caótico e louco. Galera, essa é a contramão da mobilidade urbana. A mobilidade urbana prega menos automóveis na rua e mais conexões entre outros meios de transporte alternativos. Daí esse tema porque eu escolhi e achei tão interessante, pois a bicicleta eu acredito que é uma via, é um caminho que se a gente cuidar muito bem e tratar muito bem, a gente vai conseguir ter um resultado lá no finalzinho ou mais lá na frente sobre mobilidade urbana, tá? O que acontece hoje é que as grandes montadoras só querem se preocupar em vender cada vez mais carros e as grandes empresas de transporte público só querem se preocupar em ter muito mais gente para poder andar dentro de um ônibus só ou dentro de um trem só. Pensa de uma forma que o transporte alternativo pode acabar com os transportes de massa, está errado. Porque eu acredito que deve ter uma junção de todos os transportes. E todos esses transportes têm que ser interligados e acessíveis para todos. Tá? Vou dar um exemplo: bicicletas compartilhadas. Elas são um modelo de conceito bem moderninho assim, em relação a outros países do mundo, né? Porque assim, é moderno aqui no Brasil, mas lá fora já existe há séculos isso. Mas enfim, tudo bem, para a gente é novidade. As bicicletas compartilhadas, elas pregam o conceito de vocês conseguirem ter mobilidade em qualquer lugar que vocês estiverem. Beleza, tudo bem, ok, legal. Muita gente já viu aquelas laranjinhas por aí, que eu não vou citar a empresa porque eu não estou sendo patrocinado. Mas enfim, aquelas laranjinhas lá, beleza, é um projeto também do governo. Só que a concessão foi passada para aquela empresinha lá, a laranjinha lá, entendeu? O logotipo lá. Então, o que acontece? A prefeitura até nisso está arrumando uma forma de subsidiar e lucrar com isso. Mas isso é bom, legal. Mas por que não tem nas outras regiões da cidade? Só tem na Zona Sul, só tem no centro. Por que não existe acessibilidade na Zona Oeste, na Baixada Fluminense? Eles criam parques para tentar isolar as pessoas cada vez mais, assim, mas não cria acessibilidade entre os bairros. Eu acredito que hoje, se você for pensar em viabilidade de transporte e acesso público, a integração é o segredo, né? Integrar a bicicleta com o trem com o ônibus com o Uber, que se dane, mas assim, enfim, com todos os meios de transporte da cidade tem que ter uma harmonia.
tá? Não importa se você é motorista de van, se você é motorista de táxi, se você é motorista de... O ideal é existir transportes de massas eficaz que dê para poder atender a demanda de toda a sociedade, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Eu li uma notícia muito boa para quem é ciclista. Nós temos uma malha cicloviária no Rio de Janeiro de 420 quilômetros. Tá? Depois eu vou estar postando o site em que eu dei uma pesquisada e tem um projeto que para ampliar mais, assim, 30 quilômetros de ciclovia. Beleza, tudo bem, legal isso. É bem interessante o site, mas se vocês forem ver, a maioria das ciclovias ficam na Zona Sul. Alguns trechos do Recreio dos Bandeirantes ali e tal. Mas assim, eu queria muito que essas ciclovias realmente ligassem bairro por bairro. Isso seria muito interessante. Seria muito legal. E existissem também estações para que as pessoas pudessem guardar suas bikes, pudessem ter a opção de poder sair de casa de bicicleta, ir trabalhar, de poder realmente ter a opção de ter uma acessibilidade da bicicleta, trem, metrô, e poder chegar onde você tem que chegar. Tá? Hoje em dia, se vocês forem ver, principalmente a Avenida Brasil está toda quebrada, está toda destruída. E não é só em um carro só, que poderia usar também aquele conceito de carona compartilhada. Né? Então, assim, eu quando tenho oportunidade, eu dou carona. Entendeu? Eu acho que é um conceito bem legal. Mas a grande maioria das pessoas com que eu convivo também tem carro, então é difícil. Até dar carona, tentar fazer um rodízio é interessante. Mas a distância, às vezes, de onde um mora, o outro mora, às vezes prejudica também. Mas, enfim, são conceitos que a gente deve acreditar e deve tentar melhorar. Né? A mobilidade urbana é um conceito que já existe em um país como, por exemplo, a Holanda, ela já é bem consolidada. Um morador holandês, ele consegue ir para qualquer lugar de bicicleta, por conta das ciclovias que existem e a política que existe. Lá tudo é perfeito? Não é perfeito. Existe acidente? Existe. Existe carro atropelando ciclista, ciclista caindo, atropelando gente na calçada? Existe. Nós somos humanos, galera. A gente foi feito para errar também. A gente erra, conserta e aprende. Se não fosse o erro, a gente não teria crescido e evoluído. Tá buzina para tua mãe, filho da... Enfim, resumindo, galera. Mobilidade urbana é um conceito que eu super acredito. Vamos dar uma pesquisada aí, vamos pesquisar sobre o assunto e aprender um pouco mais sobre mobilidade urbana. Bicicleta urbana prega mobilidade urbana, galera. Então, assim... Acabou? Acabou, Jéssica? Enfim, poluição sonora, galera. Vocês verem o que o carro faz na sociedade. Poluição sonora, é o inferno. Os benefícios da mobilidade urbana. Você terá menor tempo para você chegar até onde você tem que chegar. Por exemplo, trabalho, casa. Se você tiver uma mobilidade urbana que funcione, você chegará em casa muito mais rápido e no seu trabalho muito mais rápido. Você terá opções de transporte. Ah, não quero de bicicleta, quero a pé, quero transporte público. Legal. O futuro, gente, é transporte público. Se não existir mobilidade urbana e transporte público, nada dá certo. Tá? O conceito de mobilidade urbana só funciona se o governo tiver disposto a integrar todos os transportes públicos. Se isso não acontecer, a gente não tem um conceito de mobilidade urbana. Tá? É bem legal isso, bem maneiro. É um assunto que interessa muita gente. Hoje o Rio de Janeiro tem BRT. Mas o que eu já vi de matérias de pessoas destruindo o BRT, gente, pelo amor de Deus, destruir o BRT, isso saiu do bolso de vocês. Tudo bem, mas eu não trabalho, beleza, mas alguém da sua família trabalha e pagou imposto para aquilo. Ou então um dia você vai pagar imposto. Aí você vai sentir o quanto que é ruim, entendeu? Pagar imposto e ver alguém quebrando alguma coisa que você ajudou a pagar. Então, galera, cidadania sempre. Preguem e pratiquem o cidadão do bem. O cidadão do bem não é o cara chato, mas o cidadão do bem é o que faz aquela parte dele, sabe? Se você comeu, tem um papelzinho, bota na bolsa, depois joga no lixo. Se você entrou no lugar, fecha a porta. Se você deixou cair alguma coisa no chão, pegue, joga no lixo. Entendeu? Então, é aquilo. Se você está na escada rolante, vai pro lado direito, só aprendi em São Paulo.
Porque eu, como carioca, não sabia disso. Mas você vai pro lado direito e deixa aquele que tá com pressa passar pela esquerda. Vamos viver em paz, galera. Eu acho que esse é o grande segredo aí pra gente ter um futuro melhor e pregar sempre aquele conceito de fazer o bem, que mal tem, né? Poluição sonora é um inferno. Prejuízos que os carros trazem para a rua. A maioria dos carros hoje ainda continua usando combustível fóssil, né? Que no caso é a gasolina. Nós temos o álcool, o etanol, né? E temos o gás também. Só que eu acredito que os carros mais antigos, temos muitos carros antigos ainda na rua aí, soltando muito dióxido de carbono na rua. E galera, cada carro a menos libera muita coisa de oxigênio bom para a nossa natureza. Quanto menos carro você tiver na rua, mais oxigênio vai sobrar para a gente aí. Quanto menos árvores forem desmatadas, mais oxigênio sobra para a gente. Quanto menos carros na rua, mais oxigênio sobra para a gente. Então é uma conta bem simples, assim. Poluição sonora é uma coisa que o carro traz. Não só o carro traz, um vizinho barulhento talvez também faça isso. Mas a grande maioria é o carro. Quem nunca pegou um horário do rush enlouquecedor, que você fica dentro do carro horas e horas e horas para conseguir chegar em casa e começa a buzinar e o outro buzina do lado, buzina do outro e ninguém sai do lugar e fica com aquele barulho infernal, parecendo uma rave. Difícil, lidar com buzina, barulho, estresse é complicado. Mas galera, então é isso. Esse foi meu primeiro vídeo assim comentado sobre algum assunto, algum tema. Vocês podem sugerir aqui no canal temas legais assim relacionados à mobilidade urbana, bicicleta, ou qualquer outro tema que vocês acreditem que possa ser interessante para a gente estar debatendo e criando oportunidade aí. Dê um like no canal se gostaram, tá? E pratique a mobilidade, pratique a cidadania sempre, galera. Valeu? Muito obrigado e fiquem com Deus aí. Abraço. Valeu!